Amém, amada igreja? Amém. Salve, amada igreja, com a paz de Cristo. Amém. Glória a Deus. Feliz Dia dos Pais aos pais que estão presentes, aqueles que nos assistem online. Glória a Deus. Convido vocês para abrirem as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, os versículos 7 ao 12. Amém? Todos acharam? Está na Bíblia, está entre Gênesis e Apocalipse. Glória a Deus. Todos estão me ouvindo bem? Aí em cima também? Glória a Deus. Está chegando bem, então? Glória a Deus. Deus é bom, né? Diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos 7 em diante. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês. Como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Versículo 10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nós nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra, ministra aos nossos corações, que não seja eu, que seja o Teu Santo Espírito através de mim. Que vidas aqui sejam transformadas, sejam curadas, sejam libertas, sejam, seu Deus, renovadas, sejam salvas, Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a obra de Satanás contra nós, contra a Tua igreja, contra a pregação do Teu Evangelho caia por terra nesta hora. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Espírito tenha total liberdade em nosso meio de fazer o que Ele quiser, como Ele quiser, para a honra e glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. E o povo de Deus diz: amém. Você que está em pé, podeis se assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia dos pais, né? E no dia dos pais nós temos o costume de dar presente aos pais, de dar palavras boas aos pais. Isso quando nós tivemos pais bons, né? Alguns de nós não tivemos um pai tão bom. Amém, Emerson? Glória a Deus. Então, o Emerson fica meio agitado. Eu te amo, meu irmão. Ele fica ali na porta meio agitadão, né? A verdade é, queridos, que nesse dia, para muitos é um dia feliz e para muitos não é tão feliz assim. Não é verdade? Mas eu gostaria que nós parássemos para prestar atenção naquilo que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e ele pôde ali falar como ele tratou aquela igreja quando estava lá. E eu creio que aí tem um ensinamento muito importante para nós em relação a sermos líderes e sermos pais. O doutor David Berkling, ele fez um estudo entre prisioneiros. E ele descobriu que todos os prisioneiros nas prisões nos Estados Unidos, eles tinham algo em comum. Todos eles tinham um problema com os pais, com o pai, com a figura masculina. A maioria deles nem sabia quem é o pai. Quando faz o mesmo estudo no Brasil, encontra-se a mesma coisa. O pai é ausente, o pai era um usuário, o pai era um alcoólatra, o pai teve várias famílias, o pai abandonou. Quando nós vamos nas prisões, nós encontramos o mesmo retrato. A falta do pai.
E às vezes o pai está até presente dentro da casa, mas ele não está presente, ele é ausente. Porque ele mora ali, mas ele não é pai, ele não é marido, ele não é a figura espiritual da casa. E nós queremos parar e pensar um pouco sobre isso e ver o que nós podemos fazer para nós melhorarmos e para nós sermos ainda melhores do que nós temos sido e que nós possamos aprender com o Senhor dessa forma. Porque eu creio que todos que estão aqui querem ser pais eficazes e querem filhos de sucesso. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu creio nisso. Fala, meu irmão. Você quer meu dedo? Isso. Esqueceu a senha? Uma mãozinha. O que está acontecendo aí? É que a bateria dele está baixa. Aqui, eu vou tirar um pouquinho de grave do meu microfone para parar com esse... Já que parou mesmo, né? Nós demos uma pausa na palavra. Então, vamos continuar. Sem microfonia, né? Glória a Deus. Amém, queridos? Todos estão me ouvindo ainda? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Invertendo um pouquinho o papel do que nós darmos o presente, vamos ver quais presentes que os pais devem dar aos filhos. Como é que eu e você devemos fazer? Primeiro, o presente que nós devemos dar aos nossos filhos é o carinho, né? Nós devemos dar o carinho aos nossos filhos. Veja aí o versículo 7. Embora como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe, essa palavra mãe pode ser como uma ama, que cuida dos próprios filhos. Então Paulo escreveu aos Tessalonicenses: olha, quando eu estava aí com vocês, eu poderia ter sido um peso para vocês, mas não fui. Eu poderia ter sido rígido com vocês, mas não fui. Eu fui amável, eu fui carinhoso, eu fui bondoso com vocês. Quando o nenê nasce, ele é bem frágil, não é verdade? A gente tem medo de quebrar um osso da criança, dela cair, e cuidamos dela com todos os cuidados possíveis, porque a criança ela pode machucar. Mas ela cresce, a criança cresce, ela fica forte, e nós achamos que porque ela cresceu, nós podemos tratá-las de qualquer forma. E esquecemos que o ser humano tem uma parte chamada no corpo coração, sentimento, emoção, e nós podemos quebrar o coração de um filho, de uma filha, quando nós maltratamos eles, quando nós não tratamos eles com carinho, com a forma que devemos tratar. Nós podemos quebrar o espírito do nosso filho, da nossa filha, e eles podem não ser aquilo que poderiam ser, porque nós decidimos que vamos ser pessoas que não somos amáveis, bondosos com os nossos filhos. Se você um dia estivesse em casa e um dos filhos seus chegasse e falasse assim: pai, eu quero a minha parte da herança e eu quero ir embora. E você sai ali e pega o dinheiro que você daria àquele filho depois que morresse, que você ia deixar, e dá para esse filho, e ele vai embora de casa. E ele gasta tudo o dinheiro, acaba com tudo, com droga, com mulherada, com bebida, com os outros, e acaba com todo esse dinheiro. Como é que nós, como pais humanos, queremos esperar esse filho de volta em casa? Nós nem queremos ele de volta muitas vezes, não é verdade? Né? Não tem mais nada a ver com ele. Ele quis a herança, ele foi embora e tudo mais. Em Lucas capítulo 15 nós encontramos a história do filho pródigo, que Jesus conta, que o filho que fez isso com o pai, e pródigo significa pegar o que tem e usar e acabar sem dar valor nenhum. Ele não deu valor nenhum naquela herança. Ele simplesmente foi e acabou com aquela herança. Mas a palavra de Deus diz que aquele pai ia todo dia e ficava olhando para a estrada para ver se o filho estava voltando. E quando o filho dele perde tudo e vai trabalhar numa fazenda e começa a cuidar dos porcos, e para ter o que comer, podia só comer a comida do porco, e mesmo assim era regrado, ele fala: nossa, os empregados do meu pai vivem muito bem, eu vou voltar para casa e vou dizer para o meu pai: eu não sou digno de ser recebido pelo Senhor, não sou digno de ser seu filho, mas por favor, deixa que eu trabalhe na sua lavoura, deixa que eu trabalhe na sua fazenda, eu quero ser um empregado aqui. Ele se arrependeu, ele voltou. E quando ele voltou, o pai estava olhando, o pai corre até ele, ele já tinha decorado que ele ia falar: pai, eu não sou digno de você, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, pai, eu estou pronto a trabalhar. O pai dele pega ele, coloca uma roupa nova nele, coloca uma sandália nova nele, coloca um anel novo no dedo e dá-lhe um festão e mata o novilho e faz aquele churrascão. Nós precisamos ser assim com os nossos filhos.
Os nossos filhos têm que saber que quando eles fazem caca, quando eles fazem besteira, eles têm um porto seguro para se voltar. Eles podem voltar para nós e falar, olha, eu fiz isso de errado. E você vai falar, realmente está errado, mas agora eu vou te ajudar a acertar essa situação. Pela graça de Deus, eu tive uma esposa muito sábia que me ensinou isso. Porque quando meu filho mais velho saiu para a faculdade e passou alguns meses sem falar comigo e nem com a mãe, e resolveu arrumar uma namorada, e ele pegou o carrinho que a gente tinha comprado com $500 lá nos Estados Unidos e nem tchum para nós. A minha vontade era pegar tudo que tinha em casa dele, levar e colocar na porta do dormitório dele na faculdade nos Estados Unidos e falar para ele, olha, tchau e benção. E aí minha esposa falou, não senhor, ele na hora que der tudo errado lá, ele tem que voltar para nós, e nós temos que ser o porto seguro. E eu aprendi, eu ouvi minha esposa, né? Raramente o homem ouve a esposa, mas eu tenho o costume de uma vez por ano ouvir minha esposa, pelo menos, uma vez por ano. Mas a verdade é que às vezes precisamos ser duros com os filhos. Mas às vezes nós temos que parar com a dureza e mostrar que amamos nosso filho. Eles precisam ouvir o que é necessário, mas ao mesmo tempo eles têm que saber que são amados. E nós precisamos passar isso para os filhos. Os nossos filhos têm que aprender com as consequências dos atos deles. Tem que aprender. Mas eles têm que aprender que não importa o que fizer, eu nunca deixarei de ser seu pai. Eu nunca deixarei de ser sua mãe. Sempre estarei aqui para você. Eles têm que entender isso e guardar isso em suas mentes, seja a vida toda. Então o primeiro presente que eu vejo Paulo ensinando aqui, que ele fez como um líder, como um pastor, como um plantador de uma igreja, ele deu carinho, ele foi bondoso com aquela igreja. Ele não foi pesado com aquela igreja, né? Segundo, nós vemos aqui que o segundo presente que nós devemos dar para os nossos filhos é compartilhar a vida, a nossa vida com eles. Os pais que são eficazes, eles conversam com os filhos, eles ensinam os filhos, mas eles dão exemplo aos filhos. Não adianta nada eu falar e não viver. Né? Não é aquele velho exemplo aí que a gente tem da nossa cultura? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é satânico, isso é maligno. Se você quer que seu filho faça alguma coisa, você tem que fazer antes. O exemplo tem que sair de nós. Às vezes a gente quer que o filho pare de usar droga, mas né, uma irmã semana passada da outra igreja nossa, não é daqui. O pai chegou em casa e veio tomar uma cervejinha. Aí chamou o filho para tomar uma cervejinha. Esse filho já teve problema com droga. Aonde que estavam eles 1h da manhã? Buscando o filho, topado, drogado. Porque começa tudo com a cervejinha. Bebe pouquinho, né, Alberto? Bebe um pouquinho ali, bebe outro pouquinho lá. Toma uma, toma duas e vai. Quem é viciado, né? Quem é viciado vai querer usar a cocaína, a droga, o crack. Aquele pai podia ter ficado sem tomar aquela cerveja, sem chamar o filho para tomar aquela cerveja. Ele é o exemplo. Nós precisamos dar o melhor de nós e através do exemplo, não só com palavras. Nós precisamos dar valor nos nossos filhos, nós precisamos compartilhar a nossa vida com nossos filhos, nós precisamos preocupar com os nossos filhos de uma forma correta. Em 1994, Mônica e eu saímos aqui de Pirituba e fomos para os Estados Unidos. Deus tinha falado que nós íamos plantar uma igreja, Ele me deu uma visão numa madrugada e falou que eu fosse, e nós fomos, e minha esposa é louca e foi comigo. Né? Já é louca de ter casado comigo, né? E fomos embora, saímos daqui. Tivemos uma despedida nessa igreja que nunca choramos tanto, né? Meu Deus, eu não sabia que saía tanta lágrima. Choramos e tudo, e fomos para os Estados Unidos, chegamos lá, nada do que planejou antes de sair funcionou, e durante 60 dias nós peregrinamos nos Estados Unidos, da Flórida ao Nordeste, Massachusetts, lá perto de Boston. Em 60 dias nós ficamos peregrinando na América, para descobrir onde que era a terra prometida que Deus nos queria. Mas aconteceu tudo como Deus falou, a igreja foi plantada, mas a verdade é que no domingo que nós fizemos o primeiro culto, Mônica
Roger com 1 ano e 1 mês de idade, Jeff e 3 irmãs. Nós começamos uma igreja em Peabody, Massachusetts, assim, 6 pessoas. Na segunda-feira eu recebi uma carta de uma empresa que eu tinha aplicado para trabalhar nela. Era a maior companhia de caminhões dos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu já dirigi carreta, ônibus, essas coisas. Eu já fiz um pouquinho de tudo nessa vida, viu, irmãos? E sendo que eu tinha carteira de motorista profissional, eu apliquei, eu precisava do emprego, tinha de sustentar minha família, eu não conseguia emprego nenhum. Até chegar naquela cidade onde eu ia plantar a igreja. Porque eu cheguei ali, eu cheguei num domingo à noite, às 9 horas da noite, nas 9 horas da manhã do outro dia eu estava contratado. E aí nós começamos aquela igreja mais ou menos 21 dias depois e recebi aquela carta. Mas o que me tocou naquela carta é que eles estavam me contratando. E eu estava ganhando ali mais ou menos o salário mínimo americano, cortando grama, e depois fui pintar a casa. E eles estavam me oferecendo um salário de $7.000 por mês para me dirigir caminhão. Bem diferente. Mas naquela carta eles disseram assim: nós vimos na sua aplicação, no seu currículo, você é casado e você tem um filho de 1 ano. Nós queremos te dar um caminhão que tenha todo o suporte para sua mulher e seu filho viajar para todo lugar com você. Além disso, se a sua esposa quiser, nós queremos treiná-la para ser motorista de caminhão com você, e aí vocês podem fazer jornada dupla e ganhar o dobro. Nós prezamos pela família. Eu nunca esqueci disso. Nós precisamos de mais empresas assim. Nós precisamos de mais pais assim, que prezam pela família. Eles queriam fazer questão que se eu fosse pegar a estrada e viajar, a minha esposa e meu filho, eles ainda escreveram lá, seu filho ainda tem aí 4 anos antes de ir para a escola. E não tem escola melhor do que a estrada. Né? Para carrega ele junto. Eu agradeci e não fui trabalhar ali, fui plantar a igreja, que foi o que Deus me mandou para fazer. Mas a verdade é que nós precisamos compartilhar a nossa vida, nós precisamos ser criativos com os nossos filhos. Essa semana eu falava com o Roger, e eu falei, a gente estava lembrando de quando eles eram pequenos. Nós mudamos para o Brasil, mudamos para Jundiaí em 2002. E aí o Roger estudava de manhã e o Zac estudava à tarde. E à tarde eu vinha para São Paulo 2 vezes por semana. Adivinha quem vinha comigo? Eu vinha trabalhar. Eu carregava o Roger comigo. Ele já tinha ido na escola. E ele estava falando: pai, os melhores era quando o senhor me levava no Burger King. Tá saindo aqui, fez propaganda de graça para o Burger King, ó. Pai, eu achava bom quando a gente parava e a gente ficava ali conversando e comendo aquele sanduíche junto. Era o meu tempo com o senhor. Aí, de repente, um filho de 27 anos de idade, que tem 1,94 m de altura, pareceu aquele menino de novo, falando. Ele voltou a ser criança, ele lembrou aquele momento. Eu precisava trabalhar, mas eu podia levar meu filho junto, levei. Uma vez por semana eu pegava o Isaac. Na hora que a gente acordava em casa, a Mônica ainda estava até dormindo, e eu pegava ele e levava ele numa padaria comigo. E a gente tomava o café da manhã junto. E se eu tinha que ir no correio, ele ia comigo. Onde eu ia para o meu trabalho, na rua, de manhã, eu levava o Isaac. Nós temos que estar juntos e mostrar a vida, porque eles estão buscando em nós um exemplo. E nós precisamos dar esse exemplo para os nossos filhos. Nós, continuando aqui, nós vemos outro exemplo que Paulo nos dá, em terceiro lugar, o presente, que Paulo diz que a palavra de Deus nos mostra aqui, que devemos dar aos nossos filhos, é o presente do trabalho árduo. O exemplo de um pai que trabalha e sustenta a casa não tem preço. Hoje nós vemos no tempo que o pai e a mãe trabalham juntos e sustentam a casa, mas o homem tem que estar junto, trabalhando e sustentando a casa. Eles precisam dar esse exemplo para os seus filhos, porque os filhos, eles olham para o pai como esse exemplo. Charles Barkley, que é jogador de basquete, era, né, da NBA, que já aposentou, quando ele nasceu a filha dele, ela estava crescendo e tornando adolescente, ali, 8, 9 anos de idade, ele falou assim: a minha filha, palavras dele, tá? Minha filha não será uma burra inútil, ela terá que estudar e trabalhar e conquistar na vida dela. Eu não vou dar nada de graça para minha filha. Isso é da boca de um milionário. Todos têm que trabalhar.
Michael Schumacher, o grande corredor de Fórmula 1, tem 3 filhos. Ele nunca deu nada para os filhos dele de graça. Presente de aniversário, presente de Natal. Fora isso, lava a louça, limpa um carro, corta a grama, faz alguma coisa. Para você ter 1 centavo mesmo, você vai ter que fazer alguma coisa. Porque a vida é assim. Amém. Então nós precisamos ser pais que trabalhamos arduamente, que mostramos arduamente, mas ao mesmo tempo não podemos dar nada de graça não, irmãos. Quando eu completei 8 anos de idade em casa, eu tive um choque de existência. Minha mãe veio, quem lembra da folha de papel amasso? Quem já fez tarefa de folha de papel amasso? Todos nós, né? Minha mãe veio com a folha de papel amasso. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Domingo você descansa. Com a lista de tudo que eu tinha que fazer. Terça e quinta você lava a louça. Segunda, quarta e sexta você enxuga as louças. Você limpa o alpendre e a garagem. Segunda, quarta e sexta. Terça e quinta você limpa a sala. Todas as suas roupas você que dobra e guarda a partir de hoje. A sua cama você arruma antes de levantar. Meu pai parava na porta do quarto 5 horas da manhã e esperava, e eu lá querendo fazer xixi, né? Torcendo ele. Na hora que a cama estiver pronta, você levanta. Depois a gente fala, querido. Aí o que acontece? No dia a dia, tinha que limpar o carro todo dia. Meu pai morava em Goiânia, não tinha asfalto naquela cidade, só terra vermelha. Meu pai não saía de casa com o carro sujo. Tinha que lavar o fusquinha do velho. E eu morava 1 hora da escola. Meu pai podia me levar para a escola. Eu ia a pé. 1 hora andando. 1 hora voltando. E sabe, meu pai podia me levar mesmo, porque ele trabalhava, o escritório dele era para lá da minha escola. E aí eu falei, pai, por que o senhor não me leva? Por que o senhor não me pega? Eu falei, porque você tem que aprender que a vida é assim. Eu não posso te dar tudo de mão dada, né? Toma aí, toma, e não faz nada por nada. Então eu aprendi desde cedo que para ser alguém na vida tem que trabalhar. E nós como pais precisamos trabalhar e ensinar nossos filhos a trabalhar. Eles têm que fazer a parte deles também. Amém? Amém. O quarto presente que nós devemos aprender aqui, que aprendemos com a passagem que nós estamos aqui dos Tessalonicenses, que Paulo escreve a eles, que nós como pai devemos dar aos nossos filhos, é um exemplo de vida espiritual irrepreensível. O sacerdote do lar é o pai, não é a mãe. Na nossa cultura brasileira, o pai vai lá na igreja para a mulher. Vai lá para a igreja, mulher. Ora lá, mulher. Pede para o pastor orar por nós, tá? E solta tudo para a mulher. Mulher que tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia, tem que fazer o devocional, tem que cuidar dos filhos, não sei o quê. O homem, ele quer viver a bênção da vida espiritual da mulher. Não funciona, não. Deus colocou você como cabeça. Você como líder espiritual. Deixa eu te dar algumas estatísticas aqui que talvez você não saiba. 72% das crianças que são criadas por um pai e uma mãe que são fervorosos na fé e frequentam a igreja, quando cresce, eles continuam sendo fervorosos na sua fé e continuam servindo ao Senhor. 72%. Olha, se eu frequento, se eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu sou fervoroso na minha fé e tudo mais, e crio meus filhos na obra, ainda não é nem 100%, é 72%. Sabe para quanto que cai quando só a mãe vai na igreja? Tem ideia? Está sentado, né? 15%. Quando só a mãe vai na igreja. E o pai fica em casa. E o pai não é o líder espiritual da família. Continua na fé depois que cresce. Só 15%. Sabe quantos por cento quando só o pai tem uma fé fervorosa e a mãe não tem? E a mãe não congrega, mas o pai leva os filhos e congrega? Sabe quantos por cento vai continuar a sua fé depois que cresce? 55%. Olha, não é por nada que Deus falou que o homem é o sacerdote do lar. É a responsabilidade do homem. A mulher tem as suas responsabilidades, mas o homem tem a responsabilidade espiritual da sua família.
Você que tem que orar com a sua esposa, você que tem que orar com os seus filhos, você que tem que chamar eles para um devocional, você que deve ser a pessoa que leva na igreja. É o homem que faz isso. E eu quero dizer para as irmãs e as vós e as tias que fazem isso com os netos, com os sobrinhos e com os filhos, não para de fazer não. Ora em nome de Jesus para que seu filho esteja dentro dos 15%. Mas não para não, não desiste não. Isso ainda é pior. Mas nós, homens, temos uma responsabilidade muito importante diante de Deus, na vida espiritual dos nossos filhos. E nós temos que assumir o nosso papel. A vida eterna deles depende disso. Nós precisamos fazer o nosso papel, o meu e o seu papel. Nós precisamos. Sabe por que o diabo tenta fazer com que todo homem desista de estar na igreja, de fazer a obra, de andar? Porque ele sabe do exemplo que o homem tem nas crianças. Então ele quer que os homens não venham, não frequentem, não sejam ativos na igreja, porque ele sabe que lá na frente as crianças não serão. Por isso que avô, tio e pai são macarrão mole na fé. Não firma, não muda, não pede transformação, não toma posição. E nós andamos aqui no mundo hoje, onde a gente vê a tragédia que virou o nosso mundo por falta de homens cheios do Espírito que dirigem as suas casas, que são cabeças espirituais da sua casa, onde levam seus filhos a ter uma vida espiritual, onde são exemplos. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é a verdade e eu tenho que pregar a verdade. E ela dói, a verdade, mas se ela trouxer transformação, glória a Deus. Porque a palavra de Deus é para isso. Em último lugar, nós encontramos o exemplo aqui de Paulo, da forma que ele tratou os irmãos em Tessalonicenses. Os pais devem dar o presente aos seus filhos de uma influência positiva. Olha os versículos 11 e 12. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Amém. Aqui Paulo ele faz dá uma finalizada, ele junta tudo que ele vem falando nesses dois versículos, onde teve o carinho, onde teve o dar da vida, onde teve o exemplo árduo do pai, o pai espiritual. Ele chega aqui e fala: olha, cada um de vocês sabe que nós tratamos vocês como um pai deve tratar um filho. Nós exortamos, chamamos atenção quando precisa. Quando precisa, tem que chamar atenção. Nós consolamos quando vocês precisavam e nós demos o testemunho, mas eu quero dizer, nós vivemos de uma maneira digna de Deus e Deus chamou vocês para viverem dessa mesma forma. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, nós devemos, trazendo aqui para os pais e para nós como líderes de igreja, pastores, nós devemos viver desta mesma forma, para que a próxima geração viva dessa mesma forma, porque Deus chamou os seus filhos para também serem salvos. Amém. Deus quer que os nossos filhos também sejam fervorosos na sua fé. Deus quer que nossos filhos vivam uma vida para a glória de Deus o Pai. Amém. Olha, não tem dinheiro que você possa dar, bem que você possa dar, educação que você possa dar, para qualquer filho que você tiver, que chega pelo menos perto de você ter um filho, uma filha que é lavada e remida no sangue de Jesus e que você tem certeza que vai viver na eternidade com ele e com ela. Tem nada mais importante, porque esse mundo passa, mas se seu filho e sua filha não tiver a vida eterna, porque eu e você não fomos o líder espiritual que devíamos ser, nós estamos impedindo os nossos filhos de chegar no céu, pelo nosso mau testemunho, por nós não termos uma fé fervorosa. A responsabilidade é nossa. Deus nos deu ele como presente e nós devemos cuidar como algo que é de Deus e não nosso. Amém. Os filhos que nascem para nós não são nossos, são de Deus.
é para a glória de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Eu fico imaginando o meu pai, que faleceu agora há uns 45 dias atrás, e nós fomos lá sepultá-lo. Ele poder pensar nos últimos momentos da vida dele, pensar em todos os seus filhos, os filhos naturais, os adotados, em todos os seus netos, em todos os seus bisnetos, e saber que todos eles estão servindo ao Senhor. E eu fico imaginando o dia que eu chegar nessa idade. Estiver lá com 89 anos, como foi o caso do meu pai, puder olhar para o meu filho, Roger, meu filho Isaac, para as esposas dele, e eu espero que eles me dêem bastante neto e neta, e depois elas casem, me dêem muitos bisnetos, né, igual meu pai, acho que meu pai já tinha o quê, sei lá quantos bisnetos, 13 eu acho, né? Já sou tia-avô, até dizer chega. Aí você poder olhar e ver, estão tudo servindo ao Senhor, estão tudo lavado e remido no sangue de Jesus, não tem prêmio melhor para poder morrer. Por isso que meu pai, na quinta-feira, antes de morrer no sábado, ele estava cantando louvores com toda a força dele, cantando os hinos, assim como se ele estivesse na igreja, dirigindo louvor, igual eu estava aqui. Hoje o Clemerson dirigindo louvor, todo alegre, todo serelepe, fechou o olho assim, puxou com todo o fôlego dele, e cantou com toda a força dele. Amém, glória a Deus. Faltando 2 dias para morrer. Nós precisamos passar a fé adiante. Nós precisamos encorajar, nós precisamos confortar, nós precisamos motivar positivamente os nossos filhos. Nós não devemos desfazer dos nossos filhos, nós não devemos irritar nossos filhos, nós não devemos encorajar nossos filhos, nós não devemos ficar só mostrando defeito nos nossos filhos. Nós devemos mostrar o que é certo e errado, mas nós temos que mostrar para eles que eles também são vencedores. Que eles também podem chegar lá, que eles vão vencer o que precisa vencer, porque o Senhor morreu por eles na cruz também. Porque o mesmo nome de Jesus que tem poder para salvar, para libertar, para curar, é o nome que dá a vitória para o meu filho, para o seu filho, para a sua filha. Eles têm que saber disso, eles têm que sair de casa com essa fé, com essa certeza, com essa convicção, que maior é o que está neles do que está no mundo. Que eles podem todas as coisas naquele que fortalece, que eles já são mais do que vencedores também, e que você vai estar orando por eles, que você vai estar abençoando a vida deles, e que vai dar certo, e que aquela porta de emprego vai abrir, e que você vai passar no vestibular, e você vai formar, e você vai vencer, e você vai ser, e você vai, em nome de Jesus, nós estamos juntos. Eu vou estar do seu lado até o fim. Eu não sei se vocês conhecem a história do menininho que foi para a escola, começou a ali fazer o jardim de infância. Cláudio, o menino achou que o nome do meio dele era Não. Perguntaram o nome dele na escola, ele falou, meu nome é João Não da Silva. Não? É. Mas por quê? Porque todo mundo em casa, meu pai fala, João não. Minha mãe, João não. Não, 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 não. Só ouvia não. Nós temos que parar e olhar para os nossos filhos e encontrar o que tem de bom neles. Porque se nós ficarmos focando só nos erros deles, eles não vão chegar a lugar nenhum. Mostra para o seu filho, para a sua filha, onde eles podem chegar, o que eles podem ser, como você sonha com eles, e você sabe que eles vão conseguir. Nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Eu sei, querido, eu sei, meu irmão, minha irmã, que muitos aqui essa noite não tiveram um pai que foi um bom pai. Eu sei que muitos aqui tiveram um péssimo relacionamento com os seus pais. E hoje você pode parar aqui e perdoar o seu pai. Alguns tiveram pais que eles nem sabem quem é o pai, outros tiveram pais que abandonaram, outros tiveram pais que maltrataram, outros tiveram um pai que abusou. Eu sei que existe isso. E o que nós podemos fazer com isso, nada mais, nada menos do que perdoar, entregar eles na mão de Deus e continuar a nossa vida. Sem carregar o peso disso em nós. E dizer para o Senhor, a minha geração será diferente, eu vou ser um pai diferente. A Mônica teve bons pais, eu tive bons pais, não foram perfeitos, erraram pra caramba.
Mas o dia que nós casamos, nós decidimos que nós seríamos melhores do que os nossos pais. E nós lutamos por isso, e estamos lutando até hoje. Para não errar do mesmo tanto que eles erraram. Não é desfazendo deles, não. É porque nós queremos sempre melhorar. E quando meus filhos falam assim, eu não sei se eu vou ser um pai tão bom quanto você, eu falo para vai ser melhor. Não, pai, eu não tenho condição, vai ser melhor. Você tem uma criação para ser melhor ainda do que eu fui. Do que eu estou tentando ser. Vai ser melhor sim, em nome de Jesus. Queridos, é tempo de nós hoje refletirmos sim, e perdoar o que precisa ser perdoado. Refletirmos sim e ver aonde temos falhado e falar, Senhor, eu quero mudar a partir de hoje. Até hoje eu não fui um pai exemplar. Mas isso não te impede de tomar um posicionamento e hoje falar assim, eu vou mudar, eu vou ser diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. E o Espírito Santo vai te capacitar para isso. Eu quero isso para a minha vida, eu quero ser melhor pai hoje do que eu fui ontem. E eu desejo o mesmo para você. É tempo de nós refletirmos e decidirmos hoje que nós queremos ser pais no qual nós teremos filhos de sucesso de verdade. Porque aquele velho ditado que diz que os filhos são retrato dos pais, infelizmente, é verdade. Eles são frutos da minha e da sua escolha como pais. E nós precisamos fazer a nossa parte diante de Deus. E eu quero convidar vocês para fazerem isso. Nós queremos orar pelos pais que estão presentes conosco nessa noite. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão presentes. E gostaríamos de que você lembrasse os presentes que podemos dar aos nossos filhos nessa passagem. Carinho, compartilhar a sua vida, seu trabalho árduo, uma vida espiritual irrepreensível e uma influência positiva na vida do seu filho. E eu desejo a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Amém?